Bom dia a todos. Queria agradecer a presença do Danilo, da sua equipe, e queria dizer o seguinte: a gente tem, às vezes, muitas dúvidas, Danilo, que decorre da forma que a coisa foi organizada, né? Não necessariamente isso é uma crítica direta a você ou a funcionários aí da secretaria, né? Bom, mas enfim, então, em primeiro lugar, acho muito legal que você tenha vindo para nos esclarecer. Eu tenho muitas dúvidas a respeito do funcionamento das OS. Uma delas, Danilo, assim, eu vou fazer várias perguntas, presidente, e aí depois o Danilo responde no final. Se ficar alguma coisa assim, eu peço o esclarecimento. O maior problema que eu vejo é o seguinte: a comissão que avalia os contratos, e da qual eu faço parte junto com o nosso querido amigo e deputado Alex de Madureira, ela tem, assim, uma boa intenção, né? A existência dela é muito interessante, porque ela dá acesso para vários setores para se posicionar sobre as contas das OS, certo? No entanto, Danilo, eu sinto que essas contas, quando elas chegam para nós, elas chegam, digamos assim, elas chegam basicamente pré-aprovadas, avaliadas ou não, mas elas chegam de uma maneira muito, como se diz, elas chegam fechadas para nós, né? Então a gente não tem muita capacidade, muita condição de interferir. Bom, nós estamos pensando em formas que possam melhorar esse problema, certo? Já houve na proposta da CPI das OS lá atrás, que o presidente Edmir Chedid também presidiu, que a gente fizesse audiências públicas antes das contas irem para essa comissão. Bom, enfim, são esforços que a gente está imaginando, que a gente coloca num projeto de lei quando terminar essa CPI para aperfeiçoar o funcionamento. Mas eu queria saber o seguinte: vamos lá, no fluxo. O OSX, encaminha para a secretaria a sua prestação de contas. Quero saber o seguinte: essa prestação de contas, ela tem algum nível de auditoria? Ela é auditada por essa equipe que você tem aí, de umas 40 pessoas? Ela é auditada? De que forma ela é auditada? Ela é auditada só do ponto de vista da consistência dos números, da consistência das informações, ou existe, digamos assim, visitas em loco? Quer dizer, o pessoal da auditoria pega as contas da OSX e vai lá na ponta checar para ver se a informação é verdadeira, se o número é verdadeiro ou não. Então eu gostaria de fazer essa pergunta, porque eu acho que a chave do controle das OS, uma das chaves do controle das OS está aí, né? Então, você tem uma equipe, a equipe recebe as contas, essas contas são minimamente auditadas. Eu não estou dizendo que todas têm que implicar numa verificação em loco, mas eu acho que pelo menos por amostragem, como faz alguns tribunais de conta, algumas dessas contas deveriam ser auditadas na ponta, né? Ir lá nos hospitais, ir lá na sede da OS e fazer a checagem, né? Então eu gostaria que você me explicasse esse fluxo, que isso me deixa muito confuso. Quer dizer, muito confuso, não é confuso, eu não consigo entender. Segunda coisa, o que a secretaria, a sua comissão, entende por quarteirização? Quer dizer, nós temos visto algumas OS que abusam dessa condição da quarteirização. Quer dizer, o sujeito é pré-selecionado, recebe um hospital, enfim, um equipamento de saúde para gerenciar, e o que esse sujeito faz? Ele vai lá e transfere, às vezes até para uma empresa. Nós temos denúncia lá no Hospital de São José dos Campos, aquele que está sob a responsabilidade do Instituto Sócrates Guanais, de que lá a quarteirização não só é uma quarteirização acima da média, como também é uma quarteirização que é feita para uma empresa, né? Então, a OS é uma organização social sem fins lucrativos, ok, tudo bem. Aí depois ela ganha ela é escolhida, né? Não ganha, ela é escolhida pela secretaria, normal, tudo bem, e aí ela transfere parte, ou praticamente toda a responsabilidade de atividade para uma empresa, né? Então, se vocês têm algum critério
né? Tipo assim, ó, pode ser a metade, até a metade a gente aceita a quarteirização, ou a gente aceita a quarteirização em algum tipo de atividade, em outras a gente não aceita, entendeu? E qual é o critério que vocês têm? Qual é o critério que vocês têm? E por último, né, eu gostaria de pedir para você encaminhar, você não precisa fazer isso agora, eu só ia te perguntar o seguinte: existem contas de OS que são rejeitadas? Existem contas de OS que são rejeitadas? Né, essa comissão sua já rejeitou algumas contas de OS? No caso positivo, caso afirmativo, eu ia pedir para você me encaminhar uma relação das OS que tiveram contas rejeitadas, e não precisa passar a conta inteira, mas por que foi rejeitada, né, uma coisa bem sintética, e qual foi o encaminhamento dado. Rejeitou a conta, foi feito o quê? Quer dizer, glosou parte do pagamento, todo o pagamento, foi encaminhado para o Ministério Público, foi encaminhado para o Tribunal de Contas, ou a OS corrigiu, sei lá, enfim, qual foi o encaminhamento dado a partir da rejeição das contas, certo, que vocês tiveram. Então, eu acho assim, por enquanto, senhor presidente, são essas questões que eu levantaria para o nosso convidado, Danilo. Mais uma vez, agradecer sua presença também, Danilo. Ok. Terminei por enquanto, senhor presidente. Tem a palavra, Danilo, por gentileza. Bom, deputado, vou pela ordem aqui das perguntas. Tá? Em relação ao acompanhamento dos contratos, acho que também é muito importante para a gente falar um pouco mais da nossa rotina, que de fato, assim, a nossa rotina, a nossa coordenadoria é a coordenadoria de acompanhamento desses contratos. Então, tem sim, de fato, as informações que são repassadas pelas unidades via sistema, mas todas essas questões que o senhor colocou, por exemplo, visitas técnicas, nós fazemos visitas periódicas às unidades, a nossa equipe vai em loco, acompanha, e não apenas nós, porque é importante registrar que os hospitais são hospitais públicos estaduais. Então, por exemplo, um hospital que está no DRS, de Presidente Prudente ou de Bauru, a equipe do DRS está lá e está diuturnamente acompanhando, ou a vigilância sanitária, ou outros órgãos de saúde. Como um hospital público, ele está sujeito às mesmas regras do SUS, regras de vigilância epidemiológica, de qualquer hospital da Secretaria, seja gerido por OS, seja por administração direta. Falando especificamente da nossa área aqui, então nós temos uma série de mecanismos de acompanhamento. Primeiro, sim, de fato, as OS apresentam as informações mensalmente para os nossos sistemas, mas essas informações são confrontadas com uma série de lastros. Por exemplo, o faturamento SUS, como as unidades públicas estaduais faturam e só atendem 100% SUS, o faturamento é um lastro importante para a nossa informação. Por exemplo, não dá para um hospital dizer que ele fez 100 saídas cirúrgicas se eu não vir a compatibilidade disso no ponto de vista do faturamento. Isso é um indicador do nosso contrato. A central de regulação, as informações que as unidades, por exemplo, o número de consultas que elas disponibilizam para a rede via central de regulação, nós confrontamos isso com o nosso sistema, mas você tinha contratado ali 100 consultas mês, você disponibilizou aquelas consultas para a rede via central de regulação? Disponibilizou. Se não disponibilizou, isso enseja uma penalidade do contrato. Como falei, outros órgãos, as visitas são periódicas, nós procuramos fazer agora. Infelizmente, a pandemia prejudicou um pouco, precisamos ser honestos, porque acho que o trabalho de in loco nas unidades, fomos também, não deixamos de ir, em muitos casos, principalmente nos hospitais, mas menos do que gostaríamos, né, nesse período, mas sim, isso é rotina de nossa coordenadoria, sempre fazer visitas in loco. Nós solicitamos certidões negativas trimestrais para as unidades. Então, por exemplo, se ela não tiver certidões negativas de débitos, fundo de garantia, de todas as unidades, da matriz, da OS, quanto da unidade da ponta, ela não pode receber os pagamentos, então ela tem que estar regularizada com todos os seus encargos, né, sociais, isso tem previsão contratual. Mais importante, nós fazemos trimestralmente uma reunião de avaliação, em que participamos nós, aqui a CGC, as equipes, o DRS, o Departamento Regional de Saúde, e os gestores das unidades. Essa reunião, nós já vimos fazendo, no caso do interior, por teleconferência, agora com a pandemia isso fortaleceu, porque o deslocamento fica mais difícil, mas trimestralmente, com todas as nossas unidades, com as nossas 120 unidades,
são avaliados os indicadores, a inserção regional, se a unidade está cumprindo com o papel dela e se é necessário alguma intervenção. Então, a nossa rotina, que é uma rotina de acompanhamento e controle, além, é claro, dos órgãos, vamos dizer, externos a nós, mas internos. A Secretaria da Fazenda diuturnamente nos cobra algumas informações. O Tribunal de Contas, nós respondemos requisições, informações do Tribunal de Contas a todo momento. O Ministério Público também sempre faz os seus questionamentos, as suas dúvidas. As indicações da Assembleia, recebemos muitas solicitações, denúncias, informações. Esqueci de falar também, se eu puder colocar, que no portal vocês vão ver que tem um link para a Lei de Acesso à Informação. Um dos links lá, então qualquer cidadão ficou com uma dúvida, tem uma denúncia a fazer, entra no link ali e ele vai direto para a página da LAI, da Lei de Acesso, do SIC, do Serviço de Informação ao Cidadão. E essas informações chegam a nós. Hoje, nós não temos nenhuma informação pendente de resposta. Todas as solicitações, denúncias, reclamações que chegam são respondidas tempestivamente. A ouvidoria do SUS, que todas as unidades têm também, nós temos uma ouvidoria central, recebemos as reclamações. Então, o que eu entendo é que há um arcabouço, há uma série de mecanismos de controle que permitem que a gente faça, de fato, um acompanhamento detido de todas essas unidades. Como eu falei, de fato, acho que sempre dá para evoluir, melhorar os mecanismos de controle, tendo em foco que o nosso objetivo aqui é o resultado assistencial dessas unidades, mas acho que poucas áreas têm os meios, os instrumentos como nós temos de acompanhamento dessas unidades, né? Sobre a questão da quarteirização, aí eu peço vênia até para os deputados, porque por parte da Secretaria de Estado, principalmente da nossa coordenadoria, nós não concordamos com esse termo, quando ele é usado, inclusive, pelos órgãos de controle, porque quando se fala em quarteirização, se pressupõe uma terceirização, e nós não entendemos que os contratos de gestão são a terceirização de uma unidade de saúde. Nós não contratamos médicos num serviço ou consultas, nós contratamos a gestão de uma unidade de saúde pública estadual. E para fazer a gestão desta unidade pública de saúde estadual, uma organização social contratada pode usar de todos os meios previstos na legislação para fazer a gestão, seja a contratação direta por meio de seletistas, seja a contratação de empresas, desde que previsto, mais uma vez, dentro da legislação. Então, nós sempre nos deparamos com esse termo e entendemos que ele não é adequado para tratar da contratação dentro do escopo dos contratos. Especificamente sobre o Hospital de São José, eu não sei se, aí pergunto mesmo, questiono se não há uma confusão, porque o Hospital de São José dos Campos ele tem uma arquitetura, uma governança um pouco diferente, porque a área meio dele é uma parceria público-privada, talvez seja essa a diferença. Então, a bata cinza, que a gente chama, os serviços de apoio, os facilities, limpeza, vigilância, são de um contrato administrativo de uma PPP. E a parte assistencial, de fato, é como o deputado Zé Mélio colocou, é gerenciada por uma OS. Então, talvez seja essa a diferença. E aí, dentro dessa parte assistencial, de fato, ele pode contratar equipes médicas ou serviços de empresas. A última questão sobre contas rejeitadas, a gente tem um levantamento aqui, deputado, que nós temos um estoque hoje dentro do Tribunal de Contas, vou chamar assim, né, de cerca de 2.800 processos de prestação de contas. Aliás, até voltando à nossa rotina, anualmente nós mandamos a prestação de contas ao Tribunal de todas as nossas unidades. O Tribunal faz auditoria, então, até o dia 30 de junho, nós fazemos os pareceres conclusivos aqui, com uma gama de documentos, informações contábeis, de desempenho das unidades, de indicadores, certidões, isso vai ao Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas faz auditoria também, enquanto órgão de controle externo. Desses 2.800 processos aproximadamente, cerca de 1.400 já foram a julgamento, alguns ainda aguardam, né? E mais de 90% foram julgados regulares, cerca de 10% julgados com alguma irregularidade. Quando isso ocorre, geralmente, o tribunal ele condena essas unidades a fazer o pagamento, né, a ressarcir esse recurso ao erário. Então, temos sim alguns desses processos de ressarcimento ao erário que aí a entidade tem que devolver o recurso para o Tesouro. Né? Mas, Danilo, senhor presidente, pela ordem. Pois não, excelência. Senhor presidente, não, só queria entender, eu não entendi a parte final. Eu queria saber o seguinte, se essa comissão, que é coordenada pelo Danilo, se
se ela que faz essas auditorias, que vai atrás, que vê tal, entendi também a coisa da pandemia, sem nenhum problema, Danilo, tranquilo, quero só entender o mecanismo. Se vocês já rejeitaram conta, né, não o Tribunal de Contas, vocês já fizeram rejeição de contas e depois que a gente tivesse conhecimento daquilo que foi rejeitado, né, e por que foi rejeitado. Isso que eu gostaria de entender. E segundo, também não ficou claro para mim que tipo de subcontratação, não vou usar o termo quarteirização, já que você não quer, que tipo de subcontratação que vocês acham que é plausível e que tipo de subcontratação que vocês não acham plausível, certo? Essas duas coisas não ficaram tão claras para mim. Só isso. Por favor, Danilo, se você puder fazer a gente. Desculpa, não falei da comissão. Então, a comissão também é uma instância de controle, né, prevista na legislação, na lei complementar 846, para a saúde, no caso, a lei 846 cita ela especificamente com as composições definidas da Assembleia e do Conselho Estadual. Da forma que nós entendemos, ela é um órgão, não vou dizer externo, mas que faz um acompanhamento do desempenho. Ela é a comissão de avaliação da execução dos contratos. E aí nós produzimos um relatório a partir dessas informações todas para a avaliação da comissão. Esse relatório já teve muitos formatos, deputado, ele já mudou até a pedido da própria comissão. Vocês já rejeitaram? Esses relatórios de vocês já indicaram uma rejeição de conta em algum momento? Acho que aí são coisas distintas, porque o relatório da comissão de avaliação é o relatório do desempenho das unidades, daquilo que ela está fazendo. A rejeição de contas interna, também acho que são dois aspectos diferentes. Descontos das unidades, aqueles previstos em contrato, rotineiramente, isso é a nossa rotina. Não cumprir um indicador, seja de produção, seja de qualidade, faça a reunião de avaliação, verifica-se que não foi cumprido, é feito o desconto no contrato. Esse é um aspecto. Então, nesse ponto de vista, isso é a nossa rotina, é feito após todas as reuniões de avaliação, pode acontecer, isso é normal. Agora, rejeição de contas interna, que não me recordo de ter tido uma rejeição nossa aqui. Geralmente, nós mandamos a prestação de contas, e aí o Tribunal de Contas, sim, já fez alguns apontamentos e, inclusive, identificou irregularidades e solicitou devolução de recursos. Mas acho que são coisas distintas, né? Do acompanhamento do contrato e quando o Tribunal de Contas entende que há um desvio, ali, alguma forma que há um dinheiro que foi mal aplicado, ele solicitar o ressarcimento, né? Desse ponto de vista que eu estava falando das contas da rejeição. Então, a comissão de avaliação ela tem esse papel de avaliar o desempenho, a execução dos contratos dentro daquelas informações que ela entender mais adequado. O senhor colocou, por exemplo, visitas, já houve visitas em outros momentos da comissão, acho que em outras composições, há cerca de 2, 3 anos, solicitaram visitas, solicitaram outras informações adicionais. Por exemplo, hoje a gente coloca se os senhores virem o relatório de 2018, no quarto trimestre a gente faz um compilado anual. Isso foi uma solicitação da comissão. Ela falou, gostaria de ver não só trimestralmente a foto, vamos ver uma distribuição anual? Bom, vamos fazer. E aí nós vamos modulando de acordo com aquilo que a comissão solicita. Nós somos provocados, vamos dizer assim, pela comissão de avaliação que faz esse acompanhamento, posso chamar de macro dos contratos, né, com as OS. Não sei se eu me fiz claro. E sobre a quarteirização, de fato, eu acho que, volto a insistir, dentro do bojo da gestão daquela unidade, tendo a previsão legal, é possível qualquer elemento de contratação, desde que a legislação permita. O que a unidade tem que nos entregar, o que a OS tem que nos entregar, aquilo que nós contratamos. A assistência à saúde nos termos previstos no contrato de gestão. Ok. Senhor presidente, eu considero, enfim, a explicação razoável. Depois isso vai me ensejar um pedido de informação por escrito que eu vou fazer para o Danilo, para alguns aspectos técnicos mais essenciais, mas acho que tudo bem. Eu fico muito incomodado com o fato de que a comissão, e aí não tem nada a ver com a secretaria, tá? A comissão, que é uma comissão, ela tem assim uma propensão a aprovar basicamente tudo, né? Um negócio assim meio acrítico, a comissão da qual eu faço parte. Eu vou até contar um xiste aqui para vocês, que o Danilo presenciou na reunião passada. Eu quis propor uma rejeição das contas, assim, mas como
assim como uma censura, uma censura ao fato de que ali todo mundo vota de maneira muito incondicional, né? Gente, até o meu velho e bom Cid Saúde votou contra mim, votou a favor das contas da OS. Então eu ria bastante. O Cid Saúde é um sindicato. É um sindicato da CUT, viu, Analice? E quando eu era secretário do Haddad, eu sou uma pessoa só a favor das OS, eu não sou contra a OS, certo? Eu sou a favor das boas OS, tal, tudo bem, né? Mas o Cid Saúde ele fazia um ataque ideológico contra as OS, né? Então, até ele que é contra as OS, botou as contas e eu fiquei sozinho. Mas tudo bem, queria agradecer ao Danilo. Eu vou fazer umas perguntas por ofício, que eu acho que é mais fácil a resposta de coisas mais específicas, mais técnicas. Termino por aqui. Um abraço, Danilo, um abraço, pessoal, um abraço, estou por aqui.